Esse é um dos filos, moçada, o filo dos cordados mais complexos que existem quando a gente vai fazer a caracterização dele. Porque, tecnicamente, nós temos quase todas as características que vimos até agora, né? Algumas não mudam mais, né? Um sistema nervoso ganglionar, você tem lá um sistema digestório completo, né? Tem aqui respiração branquial, respiração cutânea, respiração pulmonar, enfim, né? Então, é o maior dos grupos, né, em número de características. Mas tem uma coisa dos cordados que é mais importante, né? Porque tudo que a gente viu o ano inteiro a partir de fisiologia foi de cordados, né? Foi de cordados, foi comparando sempre os cordados. Mas há uma pequena negligência que se faz aos cordados. Então a gente tem as características desse filo, tá? Vamos colocar aqui. Então os cordados basicamente são os animais que têm notocorda, tá? Uma estrutura embrionária. Esses caras têm um tubo nervoso dorsal. Ó, tudo que nós vimos até agora tinha tubos nervosos ventrais, na barriga. Nós temos o sistema nervoso nas costas, né? E quando embriões ainda, possuímos fendas branquiais. Ó, fenda é um buraco, tá? No nosso caso, por exemplo, quando você é embrião, aparecem as fendas branquiais aqui. São pequenos buracos aí na nossa face, até a parte de cima do pulmão, aqui a parte do tórax, né? Aí o que elas vão fazendo? Elas vão se fechando, elas vão se unindo, formando as estruturas da face, né? Então, por exemplo, você deve ter algum resquício de uma fenda branquial fechada aí, quando você passa a língua no céu da boca. Você sente um risco que tem lá? Então, o céu da boca, a fenda palatina, ela fecha, né? Tem algumas pessoas que nascem com defeito nesse fechamento, né? Que é o céu da boca aberto, ou o lábio leporino, o lábio não fechou direito. Isso é resquício desse não fechamento completo das fendas branquiais, né? Lógico que em animais como os peixes, as fendas branquiais vão originar as brânquias. No nosso caso, origina a parte superior do corpo, tá? Por quê? Tem muita gente, né? Aqui eu falo da negligência. Então, antes da gente ir para as imagens, tem muita gente que fala assim: cordado é vertebrado. Tá errado. Aqui dentro, ó, dentro do filo dos cordados, tem um subfilo, tá? Chamado de acraniata, que significa sem osso. Acraniata, sem osso do crânio, tá? Mas tem gente como eu que prefere um outro nome aqui, que é o protocordado. Então, um subfilo dentro dos cordados. Tá? O filo cordado, subfilo acraniado. E tem um outro, que é lógico a oposição desse, que é o subfilo craniata. Tá? Então, craniata, ou tem gente que chama de eucordado, que significa cordado verdadeiro. Só que protocordado significa primeiro cordado. Proto é primeiro, né? Se não fosse cordado, ele seria acordata. Né? Seria feio. Ah, tem uma abelha aqui, sabe? Então, protocordado, sabe? O professor é assassinado por ataque de abelhas durante a aula online, ia ser legal. Não, ia nada. Então, protocordado e eucordado. Esses caras aqui, ó, tá? Só esses caras aqui são os vertebratas, que é o que a gente chama de vertebrado. Então, quem é o eucordado? Tá? O eucordado é o peixe, o anfíbio, o réptil, as aves e os mamíferos, tá?
Então, quando você fala animal, né, e você faz isso no fundamental, é normal, normalzinho acontecer isso. Ah, os animais são vertebrados e invertebrados, ó. O vertebrado não é nem um filo, percebe? Quem que é o vertebrado? É um subfilo dentro de um filo. Então, todos os outros animais são invertebrados, tá? Mas o vertebrado... Ai, a abelha tá aqui. Mas o vertebrado é um subfilo de um filo, tá? Ou então uma frase típica, né? Jacarana Fuvest na segunda fase, para você explicar a frase assim, ó. Todo vertebrado é um cordado, mas nem... tá difícil hoje. Todo vertebrado é um cordado, mas nem todo cordado é vertebrado. Percebeu? Então, o vertebrado é só uma parte, um subfilo, dentro de um filo. Então, lá no fundamental, tudo bem, você não tinha maturidade intelectual para isso, tá errado falar assim, vertebrado e invertebrado. Né? Essa dicotomia ela não existe na biologia. Tá? E por quê? Porque esses bichinhos são muito estranhos. Os protocordados são muito, muito, muito estranhos, porque eles não têm coluna vertebral, são acraniatas, e alguns têm até respiração cutânea. Você fala, nossa, cordado com respiração cutânea? Sim, cordado com respiração cutânea. Tá? Então, nessa introdução à aula de cordados, eu queria marcar de fato essa diferença. O que é o filo cordado e o que é o vertebrado. Então, existem cordados invertebrados? Sim, são os protocordados. Existem cordados vertebrados? Sim, são os eucordados. São dois subfilos dentro do filo cordado. Tá? Então, são filo, subfilo. E aqui, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, nós vamos chamar genericamente de classe. Mas não é. Tem superclasse, classe, subclasse. É uma bagunça um pouquinho maior. Tá? Mas é isso, eu deixo para a próxima aula, ok? Eu queria só demarcar esse território, marcar o território. Falar, ó, todo vertebrado é um cordado, porque está dentro do filo dos cordados. Mas nem todo cordado é vertebrado, porque existem cordados e invertebrados, que são esses aqui, ó, acraniata, né, e craniata, os vertebrados. Tudo bem? Beleza?